Boa noite aos irmãos da Igreja Rosa de Saron e todos aqueles que são inscritos nesse canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se você de repente quiser compartilhar esse canal com um amigo seu, você pode compartilhar com o seu parente. O objetivo desse canal é trazer a palavra de Deus às pessoas, a edificação à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, e se você quiser compartilhar também o link desse canal, compartilhe para que as pessoas ouçam a pregação do verdadeiro Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa noite, domingo, dia 3 de maio de 2020, nós ainda estamos impedidos de estarmos no templo e por esse motivo surgiu esse canal, para levar a mensagem aos irmãos que na maioria das vezes estão nas suas casas, cultuando com as suas famílias. Nesse domingo, eu estou com a minha família aqui no templo da Igreja Rosa de Saron. Nós já cultuamos a Deus e este é o momento da mensagem. Mas antes de de pregar a mensagem que tem como tema Reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, eu gostaria de cantar o hino do cantor cristão de número 207, com o tema Mensagem Real. Vamos cantar esse hino e depois iremos para a mensagem do Senhor. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei Salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei e todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Muito bem, então após cantarmos esse hino de número 207, Mensagem Real, onde o autor desse hino ele vai dizer que nós, que somos a igreja,
nós que somos os salvos em Cristo Jesus, não por causa de nossos merecimentos, mas por causa do próprio amor de Deus, nós somos forasteiros e responsáveis pela anunciação do Evangelho da graça salvadora de Jesus Cristo aos que não conhecem a Deus. Os que não conhecem a Deus no sentido de tê-lo como seu único Senhor e Salvador através de Jesus Cristo. O tema da mensagem dessa noite de domingo está no livro de 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 18 até o versículo 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 18 até o versículo 21. O tema da mensagem dessa noite é reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Assim diz a leitura bíblica da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar nesse momento ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em Teu nome, ó Senhor Jesus Cristo, nós entramos na presença de Deus em oração, agradecendo a palavra que lemos, palavra de salvação, a qual eu peço que chegue às casas, aos corações daqueles que ouvem por meio deste canal. Te peço, Deus, que haja salvação, porque, ó Deus, a Tua palavra clama aqui que nós devemos clamar à humanidade, que se reconcilie com Deus por meio de Cristo. Tem misericórdia de mim, e que eu, nesse momento, possa ser usado por Ti como porta-voz do Teu Evangelho. Abençoe todos os meus irmãos em Cristo que estão em suas casas. Abençoe também aqueles, Deus, que são seguidores deste canal e as suas famílias. Livra eles, ó Deus, de todas as enfermidades. Livra eles dessa pandemia. Livra eles, ó Deus, de todo o mal. E livra, principalmente, a cada um de nós da condenação eterna. Por isso, Senhor Deus, que o Teu Evangelho seja pregado e seja entendido conforme a Tua vontade, através do Teu Espírito Santo. É o que eu Te agradeço, Te peço em nome de Jesus. Amém. Então, reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Meu caro ouvinte, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer para você o que significa a palavra reconciliar ou reconciliação. Primeiro, de acordo com o dicionário chamado Dícimo, dicionário online e offline. E em segundo lugar, o dicionário de termos teológicos. No dicionário Dícimo da língua portuguesa, a palavra reconciliar significa instaurar a paz. Instaurar a paz entre uma pessoa e outra que não estão em paz. Ficar em harmonia, voltar a instituir a graça de Deus dentro de um contexto cristão e religioso. Isso é reconciliar de acordo com o dicionário da língua portuguesa. Instaurar a paz entre pessoas, ficar em harmonia, voltar a
a instituir a graça de Deus. De acordo com o dicionário teológico, ou dicionário bíblico teológico, reconciliação é a dádiva de Deus. Eu espero que você entenda isso por meio dessa mensagem. A reconciliação não é por merecimento humano. A reconciliação, ela é uma dádiva de Deus, um dom de Deus. É uma dádiva de Deus por iniciativa soberana, absolutamente livre dele. Então Deus foi soberano e veio exatamente dele a ideia de trazer o homem à sua reconciliação. Deus não é reconciliado pelo homem pecador. Reconciliação não faz parte da terminologia cultural ou sacrificial. Os homens recebem a reconciliação divina. Deus reconcilia consigo o mundo e, sobretudo, os homens, como doação divina, unicamente exclusiva dele. A reconciliação acontece independentemente da predisposição do homem. Isso de acordo com o dicionário bíblico teológico. Então, eu quero que você entenda por meio dessas duas definições e também pelo que nós vamos ver aqui no texto de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, que a reconciliação, ela é um ato de Deus, ela é uma ação de Deus através de Jesus Cristo na vida daqueles que ouvem o Evangelho. Deus, na sua soberania, quis reconciliar consigo o mundo, a humanidade. E além de querer isso, ele providenciou uma maneira, um meio pelo qual ele fizesse essa reconciliação. Mas por que o homem necessita ser reconciliado com Deus? Uma das significações que vimos aqui é que reconciliar significa instaurar a paz, trazer a harmonia com alguém. Eu quero que você entenda, meu querido, a primeira coisa que eu queria falar nessa mensagem é responder essa pergunta: por que o homem precisa se reconciliar com Deus? E a Bíblia, ela é bem clara em explicar isso. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E uma outra tradução, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituído, meu querido, significa afastado de uma ocupação, privado de alguma coisa. O que esse versículo que Paulo usou aos romanos significa dizer para nós? Nós estamos sem Deus, sem Jesus Cristo. O homem, a humanidade, ela está privada de Deus, ela está destituída de Deus, ela está afastada de Deus. E o próprio versículo explica o porquê. Sem o perdão dos nossos pecados, nós continuaremos afastados de Deus, continuaremos longe de Deus. Nós sabemos que a Bíblia conta, no livro de Gênesis, que no princípio o homem desfrutava de uma comunhão plena com Deus. O homem desfrutava de uma comunhão plena com Deus, onde o homem era amigo de Deus, onde o homem desfrutava da companhia diária de Deus, da comunicação com Deus, em harmonia. Mas o pecado destituiu o homem de Deus, ou o pecado afastou o homem de Deus. No momento que Deus vê Adão e Eva que pecaram e pergunta por que eles fizeram isso, por que eles desobedeceram a ordem, e que nenhum deles se arrepende. Adão coloca a culpa na esposa, a esposa coloca a culpa na serpente, e Deus, ele providencia um meio de salvar Adão e Eva.
sacrificando o primeiro animal que prefigurava Jesus Cristo. Um animal inocente morreu para que ele tivesse uma vestimenta, e esse animal prefigurava Cristo. Por isso eu creio que Adão e Eva foram salvos. Mas apesar disso, eles foram expulsos do jardim do Éden. E dali em diante, o homem afastou-se de Deus por causa do pecado. Nós vamos ver nas gerações seguintes que Deus destrói os homens nos dias de Noé. Depois destrói Sodoma e Gomorra. E depois Deus vai aplicando juízos locais em algumas nações por causa da sua dureza e do seu pecado. Até hoje Deus tem buscado formas de fazer com que o homem entenda a sua necessidade de reconciliação. A principal forma é a pregação do Evangelho da Graça, que fala que Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Então, pelo homem não conseguir fazer por conta própria aquilo que só Deus pode fazer, que é trazer o homem brigado com Deus, trazer o homem inimigo de Deus. O livro de Efésios capítulo 2 diz que o homem é inimigo de Deus. E por ser a reconciliação um ato totalmente de Deus, exclusivamente soberano de Deus, e impossível que o homem mesmo assim faça por si próprio, Deus demonstra a sua graça salvadora e reconciliadora com a humanidade. Essa mensagem ela terá 4 pontos, a qual eu pretendo demonstrar nesse texto aqui, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do 18 até o 21, em 4 pontos, como a graça de Deus foi demonstrada para que nós fôssemos reconciliados com Deus. O primeiro ponto de como a graça de Deus foi demonstrada à humanidade é que Deus estabeleceu a reconciliação por meio de Jesus Cristo. Deus ele estabeleceu a reconciliação por meio de Jesus Cristo. Então, se o homem buscar reconciliar-se com Deus em qualquer outro meio, em qualquer outra pessoa, em qualquer outro modo, em qualquer outro método, em qualquer outra coisa, tudo isso será inútil. O método, o meio estabelecido por Deus para que nós fôssemos reconciliados com Ele é Jesus Cristo. O versículo 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O texto é bem claro em dizer que Deus provém de Deus, tudo provém de Deus, e que Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, o meio estabelecido por Deus para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos reconciliados com Ele, para que nós deixássemos o nosso estado de inimigos de Deus, para sermos amigos de Deus, é Jesus Cristo. O livro de Romanos, o capítulo 5 de Romanos, e o versículo 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Gostaria de repetir esse versículo para você. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, quando nós éramos inimigos, esse texto diz, quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados mediante a morte de seu Filho. A Bíblia diz que o Filho de Deus unigênito se chama Jesus Cristo.
Foi Ele que morreu numa cruz, foi Ele que foi sepultado, foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia, e é o mesmo que virá para nos buscar, e também será o juiz de vivos e mortos. Este é o meio de reconciliação que Deus estabeleceu com a humanidade. Fora de Jesus Cristo, longe de Jesus Cristo, é impossível que o homem seja reconciliado com Deus. Pare para pensar nisso, igreja. Meu caro amigo que está ouvindo essa mensagem por meio desse canal, você, eu, éramos inimigos de Deus. O pecado nos faz inimigos de Deus. O pecado nos afasta de Deus, nos destitui de Deus. Mas Jesus Cristo nos reestabelece a ter uma comunhão com Deus através de sua morte. Mas a reconciliação com Deus, a harmonia restaurada com Deus, a mudança de inimigo de Deus para amigo de Deus, só pode acontecer naqueles que já creram que o único meio de reconciliação que Deus providenciou é Jesus Cristo. Segundo lugar, Deus demonstrou a sua graça, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus demonstrou a sua graça, não imputando aos homens as suas transgressões. O versículo 19 diz, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então a graça de Deus, ela não se manifestou apenas estabelecendo um meio para que o homem fosse reconciliado com Deus, mas para que Deus nos reconciliasse com Ele, foi necessário também que Deus, pela sua graça, não imputasse aos homens as suas transgressões. A palavra imputar significa acusar, atribuir a culpa, responsabilidade. Então, o que está dizendo esse texto é que Deus, ele não imputou, não acusou, não atribuiu culpa. Mas, como assim? A Bíblia diz que Deus é amor, Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se a Bíblia diz que Deus não imputa as transgressões aos homens, isso é uma demonstração de amor. Mas Deus também é justiça. E Deus, ele não é aquele que vai passar a mão sobre os erros da humanidade, deixar para lá. Os nossos pecados ofendem a Deus e a sua santidade. Então, nós vamos ver por meio dessa mensagem que quando Paulo diz que Deus não imputou aos homens as suas transgressões, alguém pagou a conta. Alguém pagou a conta, alguém pagou o preço, não ficou de graça, não ficou sem pagamento. Apenas Deus transferiu as transgressões que eram minhas e suas e de toda a humanidade para um substituto, mas não foi de graça.
A Bíblia, a palavra de Deus diz que o homem é pecador. Há diversos versículos que falam que o homem é pecador, no Antigo e Novo Testamento. Nós somos pecadores. O rei Davi escreve o Salmo 51 dizendo que a iniquidade ele foi concebido pela sua mãe. Então, desde que eu nasço, eu já nasço pecador. O próprio livro de Romanos, capítulo 5, vai dizer que em Adão todos pecaram, todos morreram, e a morte veio a todos os homens. Então a Bíblia diz que nós somos pecadores. O que as Sagradas Escrituras dizem neste texto aqui de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 19, quando ele diz que Deus não imputou aos homens suas transgressões, o que Deus está dizendo é que para que Deus reconciliasse o mundo com Ele mesmo, para que Deus reconciliasse a humanidade com Ele não imputou as transgressões sobre aqueles que creram. Todos aqueles que crerem em Jesus Cristo, Deus não imputará as suas transgressões, porque se Jesus é o meio que Deus estabeleceu para que nos reconciliasse com Ele, e se o pecado é o que nos afasta de Deus, o que Deus fez foi pegar as nossas iniquidades e transgressões e colocar sobre Jesus Cristo. Foi graças ao Senhor Jesus Cristo, graças à sua morte, que os nossos pecados não foram imputados a nós, mas nele. Ele morreu pelos nossos pecados. Eu queria ler com você um texto que está no livro de Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de 21 até o 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de 21 até o 23. Olha o que esse texto diz. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas suas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quando a palavra de Deus diz lá no livro de 2 Coríntios que Deus não imputou os nossos pecados, é porque, graças ao sacrifício de Jesus na cruz, estabelecendo a reconciliação com Deus, Deus ele nos apresenta diante dele santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Só que para o homem se apresentar diante de Deus santo, irrepreensível e inculpável, ele precisa primeiro receber a reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Porque o homem sem Cristo, diante de Deus, ele é culpado, ele é condenado, ele é pecador. Não fique irritado com isso, porque é o que a Bíblia diz. Eu, Wagner, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Wagner, pastor da igreja Rosa de Saron. Eu também sou pecador. Eu sou o que Deus tem permitido que eu seja hoje, pela sua graça. Mas eu era um pecador perdido. Mas graças ao entendimento que Deus me deu do Evangelho, por meio do seu Espírito Santo, tendo misericórdia de mim, hoje eu posso crer que as minhas transgressões não são imputadas a mim, porque elas foram imputadas sobre Jesus Cristo. Um outro texto que o apóstolo Paulo vai falar, dessa vez no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e versículo 31, Atos 17, 30 e 31, quando Paulo está falando
com os cidadãos de Atenas. Ele vai dizer no versículo 30 e 31 uma coisa que Deus também fala para você nessa noite. Preste bem atenção. Você alguma vez já recebeu uma notificação? Nós sabemos que a notificação é um documento que chega ao nosso endereço, e a ideia da notificação é fazer com que você seja esclarecido sobre alguma coisa. Traz uma informação importante para você. Hoje, eu quero ler para você aqui o que o apóstolo Paulo fala aos atenienses, que também serve para você. Há uma notificação de Deus para você nessa noite. Olha o que Deus notifica você. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esta é a notificação de Deus para você e para mim. Que Deus não está levando, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Deus, Ele não leva em conta o tempo que você não tinha ouvido o Evangelho. Ele perdoa você. Se você se arrepender hoje dos seus pecados, se você pedir a Deus hoje que Ele te receba, Ele vai receber você, de maneira alguma lançará fora aqueles que vêm a Ele. Se você hoje arrependido dos seus pecados, se voltar a Deus e reconhecer que só Jesus pode te reconciliar com Ele, Ele não levará em conta o tempo da ignorância, mas Ele diz uma coisa, que hoje, nesse momento, Deus Ele está notificando, informando a todos que se arrependam. Deus está anunciando que você e eu se arrependamos, melhor dizendo, dos nossos pecados, para que nós sejamos salvos, para que sejamos reconciliados com Deus. Se não nos arrependermos, Ele já estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. E esse mundo será julgado por um varão que Ele destinou e acreditou diante dos homens, ressuscitando dentre os mortos. Esse varão é Jesus Cristo. O mesmo que me reconcilia com Deus hoje, o mesmo que te reconcilia com Deus hoje, um dia será o teu e o meu juiz. Você prefere vir a Jesus agora como seu reconciliador, vamos dizer assim, um advogado de reconciliação, ou você prefere se apresentar diante de Jesus Cristo como um juiz que tem poder de lançar você no lago de fogo? Porque todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado dentro do lago de fogo. E para que você seja escrito no livro da vida, você precisa ter a sua reconciliação com Deus, a qual Deus estabeleceu por meio de Cristo. Mesmo que Jesus hoje, o mesmo Jesus que nos reconcilia hoje com Deus, é o Jesus que nos julgará se nós rejeitarmos a grande oferta de salvação. Gostaria de voltar ao texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e agora o versículo 20, para que nós possamos não perder a nossa mente o que estamos falando. Nós estamos vendo aqui em 4 pontos como a graça de Deus se manifestou, se demonstrou por nós, nos reconciliando. Primeiro, Ele estabeleceu um meio para a reconciliação em Jesus Cristo. Segundo, Ele não imputou aos homens as suas transgressões. Terceiro, Deus Ele comissiona embaixadores com uma mensagem clara. Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores em Cristo, ou em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo está se colocando aqui, nós somos embaixadores. Paulo ele era um embaixador de Cristo, pregando o Evangelho até mesmo nas cadeias. E eu, como pastor, independentemente de ser um pastor, como cristão,
eu também sou chamado por Deus a ser um embaixador. O que é um embaixador? É um representante. É um representante oficial de uma autoridade. A igreja, ela é embaixatriz, né? Embaixatriz, ela é a embaixada de Deus na terra. Os crentes são embaixadores de Deus. O que é esse embaixador de Deus, que é eu e você que somos cristãos, já salvos em Cristo Jesus, temos a certeza da salvação? O que nós devemos ser anunciadores? Nós devemos anunciar aos homens e a todos os homens, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos e até inimigos, que eles se reconciliem com Deus. A igreja é o povo que foi reconciliado com Deus e responsabilizado de anunciar a reconciliação. Nós recebemos, o apóstolo Paulo diz, a palavra da reconciliação. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós precisamos falar à humanidade que ela está perdida, que ela está inimiga de Deus e que Deus deseja trazer o homem, a humanidade, para Ele de volta. Deus deseja restabelecer a amizade, a harmonia, a paz com o homem, por meio de Cristo. Então você que é a igreja, você também é um representante de Cristo, eu também sou. Aqueles que ainda permanecem no estado inimigo de Deus, precisam ouvir sobre a salvação que está em Cristo Jesus. Eles precisam ouvir que Deus reconcilia consigo o mundo por meio de Cristo. É o que diz o versículo 18. Você e eu somos responsáveis por anunciar à humanidade sobre a necessidade de se reconciliar com Deus. Nós somos ministros da reconciliação. Nós que já fomos reconciliados. Para que eu hoje se tornasse um pregador da palavra de Deus, alguém foi lá na minha casa pregar o evangelho para minha família. Para que eu conhecesse a Deus, devemos fazer o mesmo. Até que todos os homens saibam, tenham a oportunidade de ouvir que Deus quer salvá-los, que Deus quer reconciliar o mundo consigo. A quarta e última coisa que eu quero falar nessa noite é que Deus estabeleceu, que Deus demonstra a sua graça, estabelecendo a sua justiça. E Ele estabelece essa sua justiça, executando a sua justiça por meio de Cristo. Como assim, pastor? Como que Deus estabelece a sua justiça por meio de Cristo? Você lembra o versículo de número 19, que diz: a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Lembra que eu falei que Deus não imputa, não te acusa, Deus não te responsabiliza pelos teus pecados? E isso é uma demonstração de amor. Mas lembra que eu falei também que isso será visto também como a justiça de Deus? Como que Deus puniu o pecado? Como que Deus pune o pecado? Como que Deus me inocenta? Versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que fosse feita justiça de Deus em mim. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus fez que Cristo assumisse os nossos pecados. Cristo morreu lá na cruz pelos nossos pecados. Cristo morreu. O livro de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, 18, diz que o justo morreu pelos injustos. O justo é Cristo. Os injustos sou eu e você, a humanidade. Por que somos injustos? Porque somos pecadores. Mas o justo morreu pelos injustos. Qual o propósito disso? Pedro vai dizer: para que nós fôssemos conduzidos a Deus. Como inimigos, longe de Deus,
Cristo morreu pelos nossos pecados para que nós fôssemos conduzidos a Deus. Assim sendo, Deus executou a sua justiça punindo os nossos pecados com a morte daquele inocente cordeiro, como a Bíblia descreve Jesus Cristo em uma das imagens. E Deus manifestou a sua justiça a todos, como ele diz aos Romanos capítulo 3, versículo 26, da seguinte forma: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus ele fez tudo isso com o propósito de ser o justo e também o justificador daquele que tem fé em Jesus. Se você, meu amigo, pela graça de Deus, através dessa mensagem, ouviu o Espírito de Deus falando ao seu coração, produzindo em você a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você tiver fé em Jesus Cristo, reconhecendo que você necessita dele para a salvação, Deus será justo e justificador de você. A Bíblia diz em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. A paz que só é possível entre amigos. Os inimigos estão em guerra. O homem está em guerra contra Deus por causa do pecado, mas por meio de Cristo ele pode ser reconciliado. Somos reconciliados com Deus porque o justo nos justificou de nossos pecados. E eu gostaria de fazer algumas perguntas já chegando ao final dessa mensagem. A primeira delas é para você refletir: você já foi justificado dos seus pecados? Você já foi justificado dos seus pecados? Segundo, a certeza que um dia você estará frente a frente com Deus lhe traz paz? Um dia, não somente eu como você, todos nós, os homens, até os que já morreram vão ressuscitar para estar diante de Deus. A certeza de que um dia você estará diante de Deus traz paz ao seu coração, ou você tem medo? Se você tem medo é porque talvez você precise se reconciliar com Deus hoje. Estando reconciliados com Deus por meio de Cristo, temos a paz com Deus. Temos a paz por não sermos mais inimigos de Deus, mas amigos. Então, Deus quer, nesta noite, que você seja amigo dele. Deus quer, nesse domingo, dia 3 de maio de 2020, Deus quer que você seja amigo dele. Você já é amigo de Deus? Você já foi reconciliado com Deus? Você já depositou em Jesus Cristo a fé, sabendo que somente Ele pode te aproximar de Deus? Se você não fez isso, faça nessa noite. Aí mesmo onde você está, na sua casa, não sei onde você está vendo esse vídeo, você pode fechar os seus olhos nas suas palavras mais curtas e sinceras possíveis e dizer que você quer ser reconciliado com Deus. Que você quer ser transformado de inimigo a amigo de Deus. E você, igreja, que está me ouvindo também, vimos que nós temos o ministério da reconciliação. Temos que pregar a reconciliação do homem com Deus. É a nossa tarefa, é a nossa missão. Então, que Deus abençoe a sua vida, da sua família com essa palavra. E que você deposite a sua fé, a sua confiança apenas em Jesus Cristo. Porque Deus está notificando hoje que nós devemos nos arrepender de nossos pecados. Porque Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça. Mas Ele notifica hoje que Ele estabeleceu o meio para que o homem fosse reconciliado com Deus. O meio que Deus estabeleceu foi Jesus Cristo. Ele não conheceu o pecado, mas morreu pelos nossos pecados. Ele foi inocente, morreu pelos condenados e culpados. Ele é justo, morreu por nós os injustos.
E o propósito de tudo isso é que Deus demonstrasse o seu amor por mim e por você. Deus não quer que você se perca. Deus quer que eu e você sejamos salvos. Deus quer reconciliar-se com você nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado porque o Senhor nos ama e porque o Senhor quis, através de Jesus Cristo, nos reconciliar com Deus, através da sua morte. Que todos nós tenhamos a paz com Deus, paz essa que vem através da certeza de que estamos salvos em Cristo Jesus. Abençoe o nosso domingo e cobre de bênçãos a todos que estão me ouvindo, ó Deus, nesta semana que se inicia hoje. Muito obrigado, Deus, por termos conseguido fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que era pregar esta palavra. Obrigado por minha família que está aqui comigo me acompanhando e pelo culto que nós oferecemos a Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, Rosa de Saron, e com todos vocês aí do canal. E que toda a igreja diga amém.